Conteúdo que você vai assistir a seguir, conteúdo extraído do Guia Anônima Fundamentos, um curso destinado com objetivo a todas as pessoas que queiram saber mais sobre os fundamentos da parte de hacking e da parte de tecnologia. Se você tiver mais interesse, acesse fundamentos.guianonima.com. E boa aula! Olá, aluno, seja bem-vindo a mais um módulo do curso do Guia Anônima Fundamentos. Nessa aula, a gente vai introduzir você ao Git. Vamos entender mais sobre conceitos do que é o Git, o que seria o Git, né? Bom, vamos começar no módulo, então, já até mesmo pontuando a primeira dúvida que talvez você já esteja se perguntando, caso nunca tenha ouvido falar na palavra Git. O que é Git, né? O Git é um sistema de controle de versão distribuído, que ele permite com que desenvolvedores rastreiem e gerenciem mudanças de um projeto de software ao longo do tempo. Tá bom, entendi o que é um Git. Mas, na prática, o que ele seria, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagine que você precisa colocar seus documentos em algum lugar. Talvez veio na sua cabeça um pendrive, talvez veio na sua cabeça um drive do Google, ou OneDrive, ou um iCloud. Independente da plataforma, você pensou em algum local para você armazenar algum desses locais para armazenar o seu arquivo, correto? Talvez um disquete, caso você seja mais antigo, ou um CD também, ou DVD. E o Git, ele veio como um sistema para controlar as versões. Imagina o seguinte, você vai e mexe num arquivo, e outra pessoa precisa também mexer naquele arquivo, né? Então você consegue rastrear as mudanças, o histórico, quem mudou, por que mudou, ver as mensagens de mudança, né? Por que a pessoa fez aquela alteração e consegue trabalhar em conjunto com outras pessoas. Então é para isso que serve o Git, né? Mas o Git ele é basicamente isso, um sistema de controle de versões distribuídos, que vai permitir com que os desenvolvedores eles rastreiem e gerenciem essas mudanças. E falando um pouco da sua criação e os objetivos, entrando também a fundo mais neles, né? O Git ele foi criado por Linus Torvalds em 2005, com uma resposta à necessidade de um sistema de controle de versão para o desenvolvimento do kernel Linux na época. E nessa época também os sistemas de controle de versão existentes não atendiam às necessidades que os desenvolvedores do Linux precisavam para fazer essa gerência do código-fonte, que ele era enorme, era muito gigante, né? Muito grande mesmo. Basta você depois olhar um pouco mais sobre questões aí de kernel, código do kernel, que você vai ver o tanto de linha que tem. E eles precisavam fazer essa gerência porque existiam milhares de desenvolvedores trabalhando de forma simultânea em diferentes partes do projeto. E então era muito difícil você fazer isso no formato anterior, né? Existiam alguns problemas e ele quis solucionar isso e criou, então, desenvolveu esta ferramenta. E o objetivo do Torvald ao criar o Git era ter um sistema de controle de versão distribuído e capaz de lidar com grandes volumes de código-fonte do kernel Linux e permitir com que os desenvolvedores trabalhassem de uma forma eficiente em paralelo, sem se preocuparem em sobrescrever as alterações de um ou de outro, né? Então a preocupação dele era o seguinte, cara, eu não quero ficar me preocupando se isso vai sobrescrever ou não o código de uma pessoa ou de outra pessoa, né? Eu quero que eles trabalhem em conjunto, que as pessoas trabalhem em paralelo, que o desenvolvedor X ele trabalhe nas mudanças dele, o desenvolvedor Y trabalhe nas mudanças dele, e depois a gente vai e junta os dois e descarta aquilo que precisa descartar, mas aquilo que precisa juntar a gente junta e pronto, a gente tem um negócio bonitinho aqui, né? Bom, ele possuiu então algumas características principais. Voltando um pouquinho, desde então, desde quando ele começou a quando ele disponibilizou, se tornou uma das ferramentas mais populares para gerenciamento de código-fonte, tanto que os outros ficaram até mesmo esquecidos. O Git ainda assim está muito à frente em sua popularidade e talvez você tenha escutado falar de GitHub, GitLab, Bitbucket e outros locais de código-fonte, né, de gerência de código-fonte,
locais onde você consegue armazenar, né, o seu código-fonte. Então você talvez já tenha escutado, e a sua maioria utiliza Git. E as características principais do Git incluem: primeiro, controle de versão distribuído. O Git permite com que cada desenvolvedor ele consiga ter uma cópia completa do repositório na sua máquina própria. Isso permite com que eles façam os seus trabalhos de uma forma descentralizada e colaborativa. A gente tem uma eficiência também maior. Por quê? Porque o Git ele é projetado para ser rápido e eficiente, permitindo com que os desenvolvedores eles realizem operações como commit, merge, branching com rapidez. Isso aí a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Sobre questão de merge, commit, branch. Nós vamos entrar em mais detalhes um pouco depois durante o módulo. Ramificação, que é o branching que a gente acabou de falar. E mesclagem, merging, de forma simplificada. O Git ele torna fácil criar ramificações do código para testar novos recursos e correções sem afetar o código principal do projeto. Então é como se a gente estivesse copiando um arquivo. Por exemplo, a gente tem um arquivo chamado teste.doc, a gente cria um teste2.doc. A gente trabalha nas modificações do teste2.doc, exclui o teste e renomeia para teste.doc. É basicamente isso, né? Mas é um pouquinho diferente, mas seria basicamente isso. A gente cria uma ramificação, a gente copia aquele cara, trabalha naquela cópia ao invés de trabalhar no principal, tá bom? Ele também é muito fácil de mesclar as alterações de diferentes ramificações de volta ao código principal. Essa mesclagem nada mais seria do que você pegar algo que você alterou e colocar apenas as alterações no código principal, né? Você pegaria as alterações daquele teste2.doc e só as alterações você iria incluir naquele teste.doc, né? Então seria basicamente isso na questão de ramificação. A gente também tem histórico completo das mudanças. O Git mantém um registro completo de todas as mudanças feitas no código-fonte ao longo do tempo, permitindo com que todos os desenvolvedores rastreiem problemas, voltem versões, caso necessário, às versões anteriores, e também façam a colaboração de uma forma mais eficiente. Também temos a questão de gerenciamento de conflitos. O Git oferece ferramentas também para ajudar a resolver conflitos quando diferentes desenvolvedores modificam o mesmo arquivo simultaneamente. Nós também vamos falar um pouco sobre essa questão de gerenciamento de conflitos aqui no curso, aqui no módulo, tá bom? E também uma das partes que inclusive é algo interessante para a gente, que é a segurança. O Git é projetado com segurança em mente. Então, ele, na sua raiz, ele era pensado o quão seguro precisava ser cada uma dessas interações, permitindo com que os desenvolvedores trabalhem em projetos privados e também públicos, de uma forma segura e confiável. Esse vídeo que você está assistindo de graça aqui no YouTube, na realidade é uma aula do Guia Anônima Fundamentos, um novo treinamento do Guia Anônima, que você pode acessar em fundamentos.guianonima.com. Eu sei que é meio chato fazer propaganda assim no meio do vídeo, mas a gente precisa, até porque eu preciso divulgar para você que ainda não conhece esse nosso treinamento. E por lá você vai ver vários outros materiais técnicos, a continuação dessa aula e tudo que veio antes dela, já que o nosso objetivo é passar para você os fundamentos de uma maneira bem alinhada, para que você não fique perdido no meio de tanto conteúdo que existe para se tornar um profissional de segurança da informação. Além disso tudo, o Guia Anônima Fundamentos ele também disponibiliza para você uma comunidade exclusiva para os alunos no Discord e aulas que apenas os alunos vão ter acesso de maneira ao vivo, para trocar uma ideia comigo, com o Kevin, que também é um outro instrutor, e a gente consiga tirar dúvida da rapaziada. Então é isso, continue aí com a aula e espero que você esteja aproveitando. E a gente também tem a importância do Git, né? Com o Git, cada vez que um desenvolvedor faz uma alteração no código, é criado um commit, que representa uma versão do projeto naquele momento específico. Isso permite com que os desenvolvedores trabalhem em paralelo em diferentes partes do código, sem se preocuparem em sobrescrever as alterações um do outro. O Git também facilita a colaboração, permitindo com que os desenvolvedores compartilhem as suas alterações com outros membros da equipe
por meio de um repositório centralizado. E talvez você tenha já entendido a importância que o Git tem através desse tipo de abordagem. Afinal, nós estamos dizendo que pessoas de qualquer parte do mundo conseguem colaborar entre si, modificando códigos, sem precisar se preocupar se aquele código que eles vão modificar vai afetar ambientes de produção. Por quê? Porque eles não estão mexendo naqueles ambientes. Claro, eles vão pensar em produção, mas eles não vão rodar aquilo em produção em primeiro momento. Então isso lhe dá uma gama de vantagens para testar, para explorar, para ver como as coisas vão funcionar, para fazer testes se algo vai ser mais eficiente ou não, sem se preocupar às vezes com o que vai acontecer, né? Claro que a gente não faz isso em produção, não faz nas branches específicas para isso, mas você tem essa liberdade. E a importância do Git no controle de projetos ali, de versão, é que ele fornece um histórico completo de todas as mudanças feitas no código. Ele permite com que os desenvolvedores rastreiem problemas, voltem às versões anteriores e colaborem de uma forma mais eficiente. Com o Git é possível criar ramificações, que serão aquelas branches que a gente falou, né? A cópia, vamos copiar um arquivo e vamos criar o teste 2. Para testar alguns novos recursos ou correções, sem ter que afetar esse código principal do projeto. Além disso, o Git permite com que as equipes trabalhem de uma forma descentralizada, o que significa que cada desenvolvedor tem uma cópia do repositório ali, daquele projeto na sua máquina, o que aumenta a resiliência e também a segurança do projeto, porque imagina que morreu o código, ninguém mais tem o código, mas eu tenho aqui esse código na minha máquina, você já teria essa segurança também, né, dessa resiliência. Mas, bom, vamos entender algumas outras coisas do Git, como conceitos básicos. E alguns dos conceitos básicos que o Git traz é repositório, que é uma palavra que eu tenho até falado bastante, que talvez você já tenha até a dúvida, o que é um repositório. Temos o commit, temos a branch, o merge e o pull request. Esses seriam os principais pontos, os principais conceitos que você precisa saber sobre Git. O repositório, ele é onde todo o código-fonte do projeto é armazenado. Ele pode ser hospedado em um servidor remoto ou em uma máquina local. O servidor remoto, posso dar exemplos aqui: GitHub, GitLab, Bitbucket e assim vai, tá bom? Interno poderia ser algum repositório interno. O GitLab, por exemplo, ele permite com que você instale internamente dentro de um servidor, ele mesmo, e aí você consegue trabalhar de forma interna, né? Aquele servidor local, aonde o seu repositório vai estar, que é onde vai estar armazenado ali todos os seus códigos-fontes, né, desse projeto. E este local é onde todas as alterações são salvas e onde os desenvolvedores podem colaborar. Tá bom? O repositório. O commit, ele é uma alteração no código que é salvo no repositório. Então, cada commit tem uma mensagem descritiva que explica as mudanças feitas no código. Commits são usados para manter um histórico completo das alterações do projeto. Então, imagina o seguinte: você vai e você cria uma linha nova dentro de um arquivo. Para evitar com que as pessoas não saibam por que você adicionou aquela linha, o Git ele te obriga a você criar um commit para aquilo ali, para aquela modificação. Ou seja, você tem que colocar uma mensagem. Então você tem que meio que explicar, vamos dizer assim, o porquê daquela mensagem, né? Claro que não é uma pergunta, não é um questionamento, ele te deixa em aberto, você consegue colocar o que você quiser, inclusive deixá-lo em branco, né? Claro que não deixar ele vazio, mas em branco, sem qualquer uma mensagem ali, uma mensagem vazia. Você consegue. Não aconselho, mas você consegue. E esse commit, ele serve para identificar aquela alteração que foi feita. Então, por exemplo, você adicionou uma linha no documento, onde você vai colocar seu nome, você colocaria no commit, estou adicionando o meu nome, né? Ou
este commit se refere à adição de nome no documento, por exemplo. Então você coloca aquilo para que, caso você precise voltar para aquele commit, você consiga identificá-lo para fazer esse retorno. O commit é como se fossem snapshots. Caso você tenha visto já o módulo de VMs, de VirtualBox, de sistemas de virtualização, o commit é como se fosse um snapshot. Ele vai tirar um snapshot daquele momento em que estava seu código-fonte. Então, caso você precise retornar ele posteriormente, você consegue. Caso você queira criar uma ramificação, ou seja, criar uma cópia daquele commit para fazer modificações que não afetem aquele ambiente principal, você também consegue. Por isso, o commit é muito importante você deixar uma mensagem clara para que as pessoas elas consigam entender o que aquele commit se refere, que mudança que foi feita, que atualização que foi feita, né? Temos também as branches. O que é uma branch? A branch é uma ramificação, é o que a gente já tem falado, né? Aquele branching que eu estava comentando anteriormente. E é uma ramificação neste código que permite com que os desenvolvedores eles trabalhem em um conjunto de alterações separado no código principal. Cada branch tem seu próprio conjunto de commits. Então, se eu começar a fazer commits numa branch 01, numa branch V1, por exemplo, estou fazendo um monte de commits na V1. E aí eu pego um desses commits e crio uma ramificação. E aí depois eu continuo comitando, né, que a gente fala comitar, eu continuo gerando commits dentro dessa branch V1. Na V2 ele não vai estar registrando esses commits da V1. Ele vai estar ainda com aquele commit que ele veio da ramificação, certo? Se eu começar a comitar coisas novas na V2, também não vai afetar a V1. Ou seja, todas essas duas branches, elas vão se tornar independentes. Então, isso faz com que os desenvolvedores eles consigam trabalhar em diferentes partes do código sem interferir no trabalho de outros desenvolvedores. Então, você pode criar um commit para você daquele projeto, criar alterações e depois você faz... Desculpa, eu falei um commit. Você cria uma branch daquele projeto, você faz seus commits, as suas alterações, você salva no repositório e, por fim, você faz um merge, que é o que a gente vai entrar agora nesse assunto. O merge, ele é o processo de combinar essas alterações de um branch em outro. Então, você tem a V1 e a V2, e você quer juntar essas duas. Você quer juntar as modificações que foram realizadas na V2 com as modificações que foram realizadas na V1. Então, você faz um merge. Isso permite com que os desenvolvedores tragam essas alterações feitas em um branch para o branch principal do projeto. O Git faz o merge das alterações automaticamente, mas às vezes pode haver conflitos que precisam ser resolvidos manualmente. Existe um comando que é o que você consegue fazer esse merge, mas vamos dizer que você alterou a linha 10 e você colocou que na linha 10 o céu é vermelho. E um outro desenvolvedor colocou na mesma linha 10 do mesmo documento que o céu é azul. Quando você tentar mesclar, quando você tentar fazer um merge, ele vai entrar em um conflito. Por quê? Porque ele não sabe qual desenvolvedor, qual alteração que você acha que é a mais indicada para ser colocada em produção, para você coloque na branch principal, né? Que você coloque o código como principal. Você quer dizer que o céu ele é vermelho ou que o céu é azul? E ele vai te fazer essa pergunta e você vai ter que escolher entre um e outro. Quando você escolhe um, você resolve um conflito. E quando você resolve, ele é feito esse merge. Então, na maioria das vezes, ele é feito de forma automática, porque é difícil haver conflitos. Mas surgem momentos em que haverá conflitos, e esses conflitos precisarão ser resolvidos para que haja, então, essa mesclagem. E, por fim, a gente tem um pull request. Mas o que é o pull request? O pull request é uma solicitação feita por um desenvolvedor para que suas alterações sejam mescladas ao branch principal do projeto. O pull request ele é criado quando o desenvolvedor termina de trabalhar em uma ramificação e deseja mesclar as alterações no branch principal do projeto.
Os outros membros da equipe podem revisar as alterações antes que elas sejam mescladas. Em alguns casos, existe até um conceito de votação. Os membros podem votar se aquela alteração deve ou não ser mesclada. Então a gente tem meio que uma cadeia aqui, né? Temos o pull request. Então toda vez que você precisa fazer um merge, claro, em branches menores, por exemplo, eu preciso fazer o merge de uma branch que é uma branch de desenvolvimento para um ambiente de homologação. Em alguns casos, tudo depende também de outros fatores, né? Mas em alguns casos, você consegue sim fazer esse merge utilizando apenas a ferramenta Git. Em outros, você precisa abrir um pull request, que é uma solicitação. Esse pull request, que é uma solicitação, é como se você estivesse abrindo falando o seguinte: olha, eu estou pretendendo fazer um merge, é como um pedido, né? Estou pretendendo fazer um merge da branch homolog para a branch master ou main. Então, ele fala: estou tentando fazer uma mesclagem desse cara com o que a gente tem hoje em produção. E ele faz um questionamento: posso fazer? Está aqui o meu código. E ele envia ali o código, e o código está ali bonitinho, mostrando cada um dos passos, cada uma das alterações, o que foi removido, o que foi adicionado, os arquivos que foram modificados, para que as pessoas possam olhar, revisar, verificar e ver: isso aqui é interessante, ele fez coisas que realmente devem ser mescladas, ou eles vão dizer: não, não deve ser mesclado. E aí eles podem aceitar ou podem recusar. Nesses momentos também é visto se vai haver conflito ou não com o que tem na branch atual. Quando isso acontece, né, quando a gente tem esses conflitos, é então pedido ao desenvolvedor para que ele recusado esse pull request, é pedido para que ele revise o código. Às vezes nem é recusado, às vezes ele só fala o seguinte: olha, arruma isso aqui e manda novamente, que aí a gente vai aprovar. Então, muitas das vezes é uma forma preditiva até para você gerenciar esses conflitos que vão aparecer lá na frente, tá bom? Então, por agora, por este momento é uma introdução para você ter um entendimento sobre a ferramenta Git, sobre os benefícios dela, o que ela pode trazer aí de benefícios para você. A gente falou um pouco sobre o que é a ferramenta Git, os conceitos básicos que ela possui, a importância da ferramenta Git no desenvolvimento de software e também, principalmente, sobre a sua criação e o que é o Git, né, de fato. Tá bom, aluno? Então, fique à vontade para fazer perguntas e nos vemos na próxima aula.